Você foi feito às pressas, tipo um trabalho em grupo onde a evolução ficou com a parte mais difícil e largou no meio. Seu corpo, esse receptáculo suado e cheio de esperança, parece um projeto que começou com boas intenções, mas foi interrompido por um café, um meteoro, e depois esquecido por 3 eras geológicas. Vamos começar pelo básico. Você é mal montado, nem mal feito. Mal montado. Um amontoado de peças reaproveitadas, como se a natureza tivesse uma gaveta cheia de órgãos sobrando e dissesse: "Ah, enfia isso aí mesmo, ninguém vai notar." O apêndice, por exemplo. Esse pequeno saco inútil, pendurado no seu intestino grosso, que só serve para inflamar e te mandar para o hospital no sábado à noite. Uma estrela coadjuvante do caos, a troco de nada. E os dentes do siso. Uma herança genética da Idade da Pedra. Quando a gente ainda mastigava ossos, raízes e arrependimentos. Hoje, eles só aparecem para causar dor e serem arrancados como um erro que finalmente virou visível. Se o seu corpo fosse um carro, o siso seria aquele alarme quebrado que só dispara quando não tem perigo nenhum. E tem mais. O nervo laríngeo recorrente. Um nervo que sai do cérebro, desce até quase o coração e sobe de volta até a garganta, num percurso absurdamente inútil, só porque a evolução não sabe usar GPS. A girafa, coitada, tem esse mesmo nervo, dando uma volta olímpica de 2 metros. É como se seu cérebro quisesse dizer: "Fala aí!" E o nervo respondesse: "Beleza, vou ali dar um rolê antes." A coluna vertebral, outro desastre ambulante, foi feita para andar de 4. Isso mesmo, 4 patas. Depois, a gente inventou de ficar em pé. E agora tem hérnia, dor crônica e aquele rangido sinistro toda vez que levanta do sofá. Sua lombar grita, mas a evolução só responde com: "Foi mal? Dá teu jeito." E sabe aquele negócio que faz você respirar e comer? A mesma entrada. Você sabia que dá para se engasgar e morrer porque o projeto não previu 2 vias separadas? Sim, é isso mesmo. Um tubo só, compartilhado. Uma falha de design que nem uma startup beta aprovaria. A epiglote, aquela tampinha salvadora, é tipo um porteiro estressado tentando decidir o que vai para onde. E às vezes ela erra. Neil Shubin, paleontólogo e autor de Your Inner Fish, escreveu um livro inteiro sobre como somos um remix mau, editado de peixes e anfíbios. Sim, peixes. Você, no fundo, é uma sardinha com Wi-Fi. E não é um insulto. É só a biologia dizendo: "Eu fiz o que deu com o material que sobrou." E o mais trágico, a gente se acostuma. Aprende a conviver com essas falhas como quem convive com goteira. O corpo dói, falha, trava, range, incha, coça, sangra. E você responde com normal. Porque não conhece outro modelo. Porque acha que isso é o topo da evolução. Spoiler, não é. Você é a versão instável de um projeto que talvez, um dia, seja melhor. Mas até lá, vai tropeçando com um joelho torto e um cérebro que ainda se assusta com sombras. No fundo, ninguém te contou isso, porque é mais fácil dizer que o corpo é uma máquina perfeita. Que tudo tem um motivo. Que seu apêndice talvez tenha uma função secreta. Que seu siso é natural. Que suas dores são parte da idade. Mas não são. São falhas mesmo. De design, de lógica, de tudo.
Você foi montado por tentativa e erro. Muito mais erro. E agora tá aí, sobrevivendo com um kit biológico de hardware reciclado, tentando fingir que tá tudo sob controle. Bem-vindo ao seu corpo, o produto final de um projeto que ninguém terminou, mas que todo mundo ainda usa. Boa sorte! Você acorda de manhã, abre os olhos, pensa, hoje vai ser diferente. E 5 segundos depois, já está preso no ciclo de sempre. Mas aqui vai um lembrete gostoso para começar o dia. Você não está no comando. Nunca esteve. A ideia de que você é o piloto do seu corpo é uma ficção reconfortante que seu cérebro criou para não surtar enquanto o sistema nervoso faz absolutamente tudo sem te consultar. Respiração automática, batimentos cardíacos fora da sua alçada, digestão, regulação de temperatura, produção hormonal, contração muscular involuntária, pupilas dilatando, fígado processando coisas que você nem lembra de ter comido. Tudo acontece numa coreografia biológica orquestrada por alguém que, spoiler, não é você. Seu cérebro consciente é só um narrador que chegou depois da ação e tá tentando parecer importante. Tipo, aquele colega que aparece no fim do trabalho em grupo e quer assinar o PDF. Isso tudo é regido pelo chamado sistema nervoso autônomo. Ele é dividido em simpático e parasimpático, que não tem nada de simpáticos, aliás. Um te prepara para correr, lutar ou congelar de medo. O outro tenta te acalmar, digerir comida e impedir que você tenha um colapso enquanto alguém mastiga de boca aberta perto de você. Enquanto você assiste séries e pensa que tem livre-arbítrio, seu corpo está tomando decisões muito mais importantes, como: vou dilatar esses vasos aqui para não desmaiar agora, ou melhor contrair essa bexiga, mas não o suficiente para causar vergonha social ainda. Se você achava que o cérebro era seu fiel servidor, sinto informar, ele tem prioridades. E você está na lista, claro. Mas ali, depois do sistema digestivo, da pressão arterial e da coordenação motora básica, é por isso que, quando você entra em pânico por nada, seu corpo libera adrenalina, acelera os batimentos, fecha o estômago e prepara o intestino para a guerra, mesmo que o perigo seja uma notificação do banco. Tem também a gloriosa luta ou fuga, uma resposta automática herdada dos nossos antepassados que viviam fugindo de tigres dente de sabre e que agora é acionada quando você abre o e-mail errado. Seus músculos tensionam, sua visão estreita, sua mente trava, tudo pronto para enfrentar a ameaça, que neste caso é a cobrança da operadora. Parabéns! Você está usando o mesmo sistema biológico da Idade da Pedra para lidar com problemas do século XXI. Nenhuma chance disso dar certo. E como se isso não fosse incômodo, o suficiente tem os famosos reflexos. Você tira a mão do fogo antes mesmo de sentir dor. Sabe por quê? Porque seu corpo já sabia que você ia fazer burrada e tomou a decisão por você. O impulso nem passa pelo cérebro consciente. É tipo, deixa que eu resolvo, esse aí não, vai dar conta. O mais irônico é que todo esse funcionamento automático, impressionante, afinado ao extremo, vive se atrapalhando. Às vezes, seu corpo entra em pânico com uma crise de ansiedade que não existe. Ou decide ter uma reação alérgica a uma fruta que você comeu
a vida inteira. Ele entra em colapso por causas que ele mesmo criou. É como um prédio inteligente que, de repente, tranca todas as portas porque achou que o vento era um ataque biológico. E aí vem a cereja do bolo. Você não controla nem sua mente direito. Seus pensamentos surgem sem sua permissão. Você não escolhe o que pensar. Você percebe que está pensando. Memórias aparecem, desejos surgem, medos invadem. E seu trabalho é fingir que tem algum domínio sobre essa bagunça. Dica: não tem. A verdade desconfortável é que o você que acredita estar no comando é só uma interface gráfica. Um painel bonito para esconder o caos nos bastidores. Enquanto você escolhe o sabor do milkshake, seu corpo está mantendo vivo um sistema de trilhões de células, numa dança bioquímica onde você é só o espectador que aplaude quando não desmaia. E sabe o que é pior? Ele faz isso tudo de forma tão eficiente que você esquece que não está no controle. Até o dia em que algo falha. E aí, de repente, você percebe que não sabe nem respirar direito quando pensa demais sobre isso. Mas relaxa. O sistema nervoso já está cuidando de tudo. Só não peça para ele te avisar quando parar. Ele não vai. Você se olha no espelho, ajeita o cabelo, finge autoestima e diz: sou uma pessoa. Mas a verdade é mais parecida com: sou um aglomerado de entidades vivendo em relativo acordo temporário dentro de um saco de carne. Isso soa menos romântico, mas biologicamente é mais preciso. Porque aqui vai uma revelação desconfortável. Você não é só você. Na verdade, seu corpo é lar. E nem é um bom lar, diga-se, de trilhões de micro-organismos. Bactérias, fungos, vírus, arqueias. O pacote completo. Eles vivem na sua pele, no seu intestino, no seu nariz, na sua boca, até onde você não quer saber. Tecnicamente, você é um ecossistema. Uma versão biológica do Airbnb, cheio de hóspedes duvidosos, alguns barulhentos e nenhum pagamento envolvido. Estudos do projeto Microbioma Humano, aquele esforço científico elegante para tentar mapear. Seus inquilinos invisíveis descobriram que seu corpo carrega mais células microbianas do que células humanas. Sim, o que você chama de eu é, estatisticamente, mais micro-organismo do que gente. E o mais perturbador, eles mandam em muita coisa, seu intestino, por exemplo. Uma simpática serpente de 7 metros que, além de digerir seus traumas alimentares, também abriga bilhões de bactérias. Essas pequenas criaturas influenciam sua digestão, seu sistema imunológico, sua absorção de nutrientes, seu humor e, pasme, suas decisões. Isso mesmo. Existe um eixo chamado intestino-cérebro, porque aparentemente a vida não achou suficiente colocar neurônios na cabeça e resolveu espalhar alguns no intestino. Resultado? Suas vontades, seus desejos, até aquela craving aleatória por chocolate às 3h da manhã, podem ter vindo não de você, mas de uma bactéria no seu cólon que decidiu pedir delivery. E você, achando que tinha fome por vontade própria. Ah, e não se engane, essas criaturas não estão só vivendo com você. Elas estão vivendo de você. Alimentam-se do que você come. Interagem com suas células. Participam de processos fisiológicos e, em muitos casos,
te mantém funcional. Quando está tudo equilibrado, você vive. Quando está desequilibrado, você vira uma festa inflamada, de dermatites, alergias, depressões inexplicáveis e sintomas que o Google não recomenda pesquisar. Mas, calma, piora. Tem estudos que mostram que certos tipos de bactérias conseguem alterar a produção de neurotransmissores como a serotonina e dopamina. Ou seja, elas podem literalmente mexer com o seu humor. Então talvez, só talvez, aquele dia em que você acordou chorando no banho e abraçando o travesseiro, foi culpa de uma bactéria com problemas de relacionamento. Ainda não está desconfortável? Ok. Vamos subir o tom, quanto esses micro-organismos não são padronizados. Cada ser humano tem uma assinatura microbiana única. É como se você carregasse uma digital invisível de colônias vivas, que mudam com o que você come, onde você mora, quem você beija e até o que você sente. Troque de cidade e seu microbioma se adapta. Mude sua dieta, ele responde. Pegue um antibiótico e você pode dizimar espécies que demoraram anos para se estabelecer. E às vezes elas não voltam. Nunca. Você, sem querer, fez genocídio intestinal por causa de uma dor de garganta. E sabe o que é mais irônico? A medicina moderna passou décadas tentando destruir essas criaturas com sabonetes antibacterianos, antibióticos de largo espectro e dietas industrializadas. Resultado? Corpos desregulados, inflamações crônicas e um sistema imunológico que não sabe mais o que é amigo ou inimigo. Nós declaramos guerra contra os seres que mantinham o corpo funcionando. Brilhante, né? Então, da próxima vez que você se olhar no espelho e disser, eu sou único, lembre-se que essa unicidade inclui uma fauna intestinal que parece uma rave bacteriana onde você não controla a playlist. E que no fim das contas, talvez não seja você quem está no comando do que sente, deseja ou decide. Pode ser um bando de micro-organismos negociando paz momentânea dentro do seu cólon. Você é um coral ambulante, um aquário vertical, um aglomerado consciente de coisas que não te consultam. E o mais engraçado? Você chama isso de indivíduo. Você já ouviu alguém dizer que o DNA é o manual da vida? Bonito isso, né? Poético, quase inspirador, só que é mentira, ou pelo menos uma daquelas meias-verdades embalada com carinho para não causar pânico coletivo. Porque o DNA, esse código majestoso que teoricamente carrega toda a informação sobre quem você é na prática um amontoado de erros, remendos, pedaços inúteis, repetições aleatórias e bugs não corrigidos. Você não é feito por um manual. Você é feito por um bilhete amassado, escrito às pressas num ônibus em movimento. Vamos começar com o fato básico. Mais de 98% do seu DNA não codifica absolutamente nada. Nada. É o famoso DNA lixo. Um monte de sequências que estão ali como mobília velha na garagem da evolução. Tem regiões repetidas, trechos copiados que não servem para coisa alguma, e pseudogenes, que são genes quebrados, que um dia funcionaram, mas hoje estão ali só existindo. Como aquele primo que já teve uma startup e mesmo que funciona mais ou menos. O processo de replicação do DNA, por exemplo, erra. Muito. A cada vez que uma célula se divide, há uma chance bem real de que alguma letra no seu código genético
seja copiada errado. É como usar uma fotocopiadora cansada para fazer cópias de um contrato vital. E esperar que nada saia torto. Spoiler, sai. O tempo todo. E aí vem as mutações. Algumas inofensivas, outras não. Algumas causam pequenas alterações na cor dos olhos. Outras, doenças genéticas raras. Outras ainda são só mutações esperando que é o momento certo para dar errado. Você carrega mutações? Todos carregam. Seu corpo é um museu ambulante de experiências genéticas que quase funcionam. Para piorar, seu DNA vive sendo atacado pela radiação do sol, por toxinas, por reações internas. Seu corpo corrige o que consegue, como um estagiário apagando incêndios com um borrifador. Mas às vezes ele simplesmente não dá conta. E aí, erros se acumulam. Células ficam confusas. Começam a se dividir demais. Esquecem o que deviam ser. E aí? Bom, você já sabe onde isso dá. E se não sabe, chama-se câncer. Não é um agente externo. Não é invasão alienígena. É só uma célula sua que cansou de seguir regras ruins e decidiu começar o próprio negócio. Mas, calma, tem mais. Seu DNA também carrega dentro dele vírus. Isso mesmo, vírus antigos, fragmentos virais que se inseriram no seu genoma ao longo de milhões de anos de infecção e, por algum motivo, foram mantidos. Alguns desses pedaços ainda são ativos, outros estão só lá, como fantasmas digitais. O termo técnico é retrovírus endógeno. O termo emocional seria: você é feito em parte por ataques passados que deram errado e viraram herança. Parabéns, até seu código genético tem trauma. E se você achava que podia confiar na hereditariedade para passar adiante apenas o que presta, sinto muito. O DNA é como um livro que cada geração escreve por cima, com caneta de outras cores, rasura, arranca páginas e depois joga fora o índice. Não existe um plano genético perfeito esperando por você. Existe caos, tentativa, erro e muita gambiarra. Tudo. O projeto Genoma Humano, que mapeou todo o DNA humano lá nos anos 2000, descobriu que o número de genes funcionais era bem menor do que se esperava. Menos de 25 mil. Isso é menos do que algumas plantas. Uma batata tem um número semelhante. Então, sim, do ponto de vista genético, você está a um tubérculo de distância da humildade. E o mais poético, no sentido trágico, é que o DNA não tá nem aí para você. Ele só quer se replicar. Não importa se você é feliz, inteligente, gentil, bonito ou tem um feed bem curado. O DNA não está tentando te manter saudável. Ele só quer continuar existindo. Você é só o veículo, o Uber da sequência genética. No fim, seu DNA é uma colagem de pedaços quebrados que foram funcionando por acidente. Um código mal escrito que te mantém vivo por enquanto e que vai te matar do mesmo jeito, mais cedo ou mais tarde, por um erro que ninguém teve tempo de corrigir. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que a vida é um milagre, lembra que na verdade é um bug persistente, que por algum motivo ainda não travou o sistema. Ainda. Você acha que vai morrer num instante dramático, com uma luz piscando, trilha sonora tocando, todo mundo chorando em câmera lenta. Mas a realidade
é menos cinematográfica e mais, tecnicamente, humilhante. Porque a morte não acontece num momento. Ela começa muito antes. Seu corpo não espera o grande final para dar sinais. Ele já está desmoronando, devagar, metodicamente, com a elegância de um prédio antigo que nunca passou por manutenção. Vamos começar pela obviedade amarga. Você está apodrecendo em tempo real. Não é figura de linguagem. Existe um processo chamado apoptose, morte celular programada. É como se o seu corpo, já prevendo o desastre, começasse a desligar lâmpadas do prédio enquanto ainda tem gente morando nos andares. Células do seu sistema imunológico, da sua pele, do seu cérebro, dos seus ossos, todas seguem um calendário invisível que vai decidindo. Você já deu o que tinha que dar. Mas esse é o jeito educado. Tem também a necrose, a versão mais caótica e bagunçada, quando uma célula simplesmente colapsa no meio do expediente. Imagina um funcionário que explode no escritório e espalha tudo no chão. Esse é o nível da necrose. E o mais poético é que às vezes isso acontece no seu coração. Literalmente, com o tempo, tudo enfraquece. Sua produção de colágeno cai, sua massa muscular derrete, seu sistema imunológico fica mais lento que fila de banco, e seu cérebro começa a perder conexões como um roteador de Wi-Fi velho. As sinapses, que antes funcionavam como redes rápidas de dados, começam a falhar. Você esquece nomes, depois rostos, depois funções básicas. É um processo elegante, silencioso e devastador. O tipo de coisa que a natureza faz com um sorriso de canto de boca. Enquanto isso, seus telômeros, estruturas nas extremidades dos cromossomos que protegem seu DNA, vão se encurtando a cada divisão celular. São como os cadarços do seu código genético. Quando se desgastam demais, começa o fim. Células entram em senescência, um estado zumbi em que elas não morrem nem se dividem. Só existem ali, ocupando espaço e espalhando mau humor químico. Sim, até suas células têm crise de meia-vida. E o corpo, que um dia foi lar de impulsos, desejos, vontades, começa a se transformar em um conjunto de sistemas que não conversam mais entre si. Os rins filtram menos. O fígado se cansa. O coração bate em marcha lenta. O intestino esquece como ser discreto. É como se cada órgão dissesse: olha, eu já dei meu melhor, agora se vira. Mas o pior não é isso. O pior é que você percebe, não tudo de uma vez, claro. O corpo é sutil na traição. Você vai se sentindo mais cansado, mais pesado, mais esquecido. Começa a dormir mal, digerir mal, respirar mal. E ainda assim continua. Porque o corpo, mesmo caindo aos pedaços, insiste em manter você funcionando, pelo menos o suficiente para fingir normalidade. Até que um dia, basta uma falha, uma proteína dobrada errado, uma célula dividida na hora errada, um coágulo do tamanho de uma vírgula, e o sistema inteiro entra em pane. Não por maldade, não por castigo, mas porque é assim que acaba. Como começou, por acaso. E mesmo depois da morte oficial, seu corpo ainda segue. As enzimas do seu próprio sistema digestivo, que antes quebravam comida, começam a quebrar você. Você vira refeição de si mesmo. Enquanto isso,
Bactérias do intestino, aquelas mesmas que ajudaram a te manter vivo, agora iniciam o banquete, sem cerimônia, sem aviso, apenas seguindo o ciclo. Você vira terra, vira gás, vira poeira, vira nada. E aí vem a ironia final. Todo esse processo, essa decadência silenciosa e inevitável, é natural. Não é falha. É como deveria ser. Você não foi feito para durar. Foi feito para funcionar um tempo, se reproduzir e sair discretamente da festa. O corpo humano é um contrato de aluguel com data de despejo marcada desde o primeiro choro. Você só não lembra de ter assinado. No fim, não há moral da história. Não há redenção bioquímica. Só essa certeza suave, um pouco pegajosa, de que tudo o que você sente, pensa, ama, teme e carrega vai ser levado pelo tempo e digerido pelo silêncio. Mas olha só, você ainda está aqui. Ainda tem pulso, ainda tem um cérebro funcionando minimamente. Ainda consegue dar play num vídeo de meia hora sobre a falência do seu próprio organismo. Aproveita! Isso já é milagre suficiente. E se você chegou até aqui, parabéns! Você sobreviveu a uma viagem guiada pelo fracasso biológico que carrega todos os dias e, por algum motivo, continua defendendo como sagrado. Talvez agora seja um bom momento para deixar algum sinal de que você passou por isso. Um comentário, um clique, um ritual simbólico para avisar o algoritmo que você está, de fato, consciente. Pelo menos por enquanto, mas fica à vontade. A maioria dos sistemas já ignora seus impulsos mesmo. Por que não o YouTube também?